pessoal, vamos para agora um exemplo de como calcular o campo elétrico de uma distribuição de cargas contínuas. Bom, o exemplo é o seguinte: eu tenho uma espira, uma circunferência de raio R carregada com uma densidade uniforme lambda. Porque isso é importante falar que ela é uniforme, né? Por conta que qualquer ponto, esse lambda, ele vai ser um valor constante. Então, isso para mim vai gerar uma simetria no meu problema, que vai me ajudar a resolver. Então, para começar a resolver, eu vou olhar para uma certa quantidade. Eu vou pegar eu tenho aqui um vetor dl, né? Esse vetor, bom, esse pedacinho aqui, ele vai gerar um certo campo no ponto P. Tomando um infinitésimo do campo E. Como a densidade de carga lambda ela é uniforme, isso vai significar o seguinte para mim. Quando eu pegar o vetor, porque quando eu pegar isso aqui e for fazer uma integral, esse vetor é como se vai precessionar assim. Então eu tenho vários vetores. Eu tenho eu tenho uma precessão em volta desse eixo aqui. E aí, quando eu faço a minha decomposição, quando eu imagino esse, e como se eu estivesse decompondo ele numa componente X, numa componente Z, eu vejo que, como a densidade é uniforme, existe uma simetria, né, que eu vou somar, eu vou sempre ter, quando o vetor está para lá, um outro vetor para cá, com o mesmo módulo, certo? Com um sentido apontando para cá e uma direção apontando para cá, que a projeção dele em X tem o mesmo módulo, a mesma direção, com sentido oposto para cá. Isso vai sempre ocorrer por causa dessa simetria. E aí esses dois caras sempre se cancelam. Então, quando eu fizer a soma em toda a espira, isso aqui sempre cancela, só sobra para mim a projeção em Z. Ou seja, se eu coloco um ângulo, certo ângulo θ aqui, né? Vou chamar isso aqui de θ. E aí eu vou ter o seguinte, que ó, só lembrar do triângulozinho aqui, né? Eu tenho cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então isso aqui é o cosseno. Então o D é o DE cosseno θ, certo?
Além disso, olhando aí, então agora eu calculando o DE, se eu olho para minha expressão, eu vou tirar essa integral, que eu estou pegando infinitésimo do campo, né? O dq é lambda dl, certo? E dividido pela r ao quadrado, que é a distância da carga ao ponto. Então essa distância aqui eu vou chamar ela de rzinho. Essa distância já falou que é z, e esse aqui é o r. Esse aqui é o r cursivo, o r normal e o z. Então o DE ele vai ficar 1 sobre 4π epsilon 0, que é o dq, né? Dividido por r ao quadrado. Só que aí a gente já sabe que 1, 4π epsilon 0, o dq é lambda, né? dl, dividido pela distância r ao quadrado. Mas quem é esse cara ao quadrado? É r quadrado mais z quadrado. Certo? E aí eu vou ter o seguinte. A gente vai ter o seguinte. A gente vai pegar e substituir dentro desse cara aqui. Então, dEz é igual a 1 sobre 4π epsilon 0 lambda dl multiplica 1 sobre r ao quadrado mais z ao quadrado e vezes o cosseno de θ. Só que repare o seguinte, θ é este ângulo aqui, que é este ângulo aqui. Olha, cosseno deste ângulo aqui, ó. Que, como é que a gente pode escrever? Aqui, o θ é esse cara, ângulo oposto pelo vértice, θ é esse aqui. Cosseno deste ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então, cosseno de θ é igual a cosseno de θ, ele é igual a z sobre r cursivo. Só que lembre, r cursivo é o que? Raiz quadrada de z quadrado mais r quadrado. Então a gente vai substituir lá. Beleza? E aí, agora ficamos com, para calcular isso tudo, nós vamos ter que resolver a integral. Beleza? Só que integral, ela parece, vai ficar muito complicada, mas não vamos ver que não. Então, somando isso aqui tudo, somando o quê? Somando todo o comprimento, né? Eu tenho que fazer a integral em todo o espaço. E qual que é o meu espaço? Essa circunferência. Então, fazendo a integral em todo o espaço, eu vou ficar com o seguinte. O que realmente varia? Beleza. O que realmente varia aqui nesse problema? O ponto que eu estou calculando varia? Não. Z é sempre constante. R também é sempre constante. O que vai variar aqui para mim é onde está esse DL, certo?
Então todo o resto é constante, porque o lambda é uniforme ainda, então ele é constante. Então todo o resto tiro da integral. 4π epsilon 0, certo? Lambda 1 sobre r ao quadrado mais z ao quadrado, que multiplica z dividido por raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado, integral, certo? Qual que é o meu todo espaço? Vou colocar aqui ainda como integral em todo espaço, mas a integral em todo espaço de exatamente dl, linha, né? Integrar em todo espaço é uma circunferência, o comprimento inteiro dessa circunferência é o que? A gente já sabe, 2πr. Então isso aqui vai dar 2πr z dividido por 4π epsilon 0, botou um lambda aqui. Isso aqui é a mesma coisa que r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Eu fiz o produto disso com isso aqui. Esse aqui é o campo, é o módulo do campo que a gente calculou, certo? E aqui ainda eu posso simplificar, então vai ficar só 2 aqui embaixo. Além disso, então, eu calculei o módulo do campo. A gente vai fazer o seguinte: o que acontece? O eixo Z, esse campo está todo no lugar do eixo Z, então o campo elétrico vetor, certo? E esse DZ que eu coloquei, na verdade, vai ser todo o campo elétrico, né? Porque o resto ele anula. Então o campo elétrico, realmente, ele vai ser isso. Na posição Z, que eu estou calculando, ele é o igual, certo, a z lambda dividido por e aí eu temos esse campo elétrico na direção Z chapéu. Outras coisas que podem ser feitas é o seguinte: colocar isso aqui em função da carga total, né? A gente tem o lambda aqui, mas a gente pode escrever isso aqui ainda em função da carga total, né? Porque a gente vai saber que se eu pego a carga total, né, em Qzão, isso aqui é igual a lambda vezes, né, é como se eu estivesse pegando tudo, o comprimento total da circunferência, que é 2πr. E aí eu poderia vir aqui também, e quando eu tenho lambda 2πr, substituir por uma carga Qzão total. E aí ficaria Qzão Z, embaixo ficaria 4π epsilon 0, e aí r ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios. Beleza? Agora, olhando para essa expressão aqui, imagine que se eu estivesse muito longe dessa espira, certo? Para mim estar muito longe dessa espira, esse Z ele é muito maior do que R. Quando Z é muito maior do que R praticamente some,
e eu fico com só z ao quadrado elevado a 3 meios. E aí eu vou ter que z dividido por 4π epsilon 0, 3 ao quadrado, z ao quadrado elevado a 3 meios é z ao cubo. E aí eu vou ter, esse aqui é o campo elétrico, né? E aí eu simplifico aqui, sobra só a carga total sobre 4π epsilon 0 z. Esse aqui é o campo que eu tenho quando eu olho essa espira muito longe quando eu estou calculando o campo elétrico muito longe dessa espira, carregada de forma uniforme. Mesma coisa em vetor, isso é certo?